Glorificado seja Deus pela vida, pela salvação, porque quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos contemplar que o homem caiu. Quando a gente olha a partir de Gênesis capítulo 3, nós vamos contemplar que o ser humano perdeu a sua comunhão com Deus. Nós refletimos já alguns momentos, e dentre esses momentos de reflexão nós falamos sobre regeneração, falamos sobre santificação, falamos sobre o pecado. E quando a gente fala sobre o pecado, nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra, por exemplo, em Isaías, no capítulo 59, nos versos 1 e 2, diz o profeta que o ouvido de Deus não está agravado, que não possa ouvir, nem a mão do Senhor está encolhida, que não possa nos tocar. Entretanto, o que separa o homem de Deus são os nossos pecados. Falamos sobre a questão de como podemos ser perdoados e viver para Deus. E aí vem uma colocação que se encontra na Bíblia visual com infográfico, em que temos um breve estudo no qual vai qual é o plano de Deus para a salvação, já que o homem está morto em seus delitos e pecados. O homem está separado de Deus. O homem não tem mais a comunhão com Deus. Como ser salvo? Na Bíblia a qual citei, ele vem falar claramente para nós que o pecado separa as pessoas de Deus. Veja que em Romanos 3,10 a palavra é bem clara que não há um justo, nenhum sequer. No 3,23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Só repetindo a pergunta apresentada na Bíblia visual, diz, qual é o plano de Deus para a salvação? E temos a seguinte descrição. A desobediência de Adão e Eva a Deus condenou o mundo ao pecado, sofrimento e morte. Por causa do pecado, o relacionamento da humanidade com Deus foi cortado. Mas, em seu amor, Deus providenciou um caminho, ou seja, o único caminho. Pois, em João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus deixa claro que, para se reconciliar os pecadores consigo mesmo, precisa reconhecer que Ele é o enviado de Deus para esta restauração. Jesus suportou o castigo pelo pecado da humanidade, morrendo na cruz. O pecado separa as pessoas de Deus. Você pode ter como referência para a leitura Mateus 25:46. Eu já citei Romanos 3:23, mas você pode ler do verso 23 ao 26. Não esqueça que a salvação é um presente de Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 8, o texto nos diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você ainda pode ler Romanos 6:23, como eu já disse, como já citei, e ainda pode ler Efésios 2:8 e 9, que pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. No verso 9, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, é um presente dado por Deus àquele que crê. A salvação por meio de Cristo traz vida nova. Você pode compreender bem esse contexto você lendo João 5:24, Atos 16:30 e 31, 2 Coríntios 5, do 17 ao 21, pois em 5:17 já diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se a gente olha para o contexto da queda, nós vamos contemplar o ser separado de Deus, o ser sem vida e sem comunhão. Mas, quando a gente olha para a providência de Deus, a partir de Gênesis 3:15, que ele diz claramente a serpente que ia enviar aquele que esmagaria a sua cabeça, ali ele estava declarando a providência da salvação para aquele que se encontra separado dele por causa do pecado. Então, o ser humano precisa buscar a Deus com fé sincera em Cristo, não no outro, em Cristo. Pedir para ser salvo. Quando você reconhece sua natureza pecaminosa, de um lado, e do outro lado, que a solução é Jesus, você vai receber de Deus esse presente glorioso da salvação. Só repetindo, a palavra é bem clara quando diz que pela graça sois salvo mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente dado por Deus. Porque aquele que se encontra morto em delitos e pecados não tem como dizer a si mesmo que pode em si ser restaurado. Quando você olha em uma outra Bíblia, não na visual, mas por exemplo, você olha na
Bíblia de Estudo de Genebra, aí você vai ter, por exemplo, uma conotação, ou uma explicação, ou uma instrução, ou um ensinamento a respeito da certeza, da graça e da salvação. Por que vai ter essa certeza da graça e da salvação? Porque isso não é dado pela sua ou pela minha ação, ou pelas nossas ações. Pois já nos diz Isaías, em Isaías 64:6, que os nossos atos de justiça diante de Deus são como trapo de imundícia. Só a ação gloriosa de Cristo Jesus, realizada na cruz, nos dá a inteira reconciliação com Deus. Então, na Bíblia de Estudo de Genebra, falando da certeza da graça e da salvação, temos as seguintes colocações. Ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se em vão com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Essa esperança que nunca os envergonhará. Para esta descrição, você vai encontrar nas Sagradas Escrituras textos que vêm de confirmar isso. Deuteronômio 29:19, Miqueias 3:11, João 8:41, Mateus 8:22 e 23, 1 João 2:3, 1 João 5:13, Romanos 5:2, 2 Timóteo 4, verso 7 e verso 8. Além disso, você vai contemplar outras explicações a respeito da ação graciosa de Deus em favor daquele que crê. Além dessa conotação que eu fiz a respeito da certeza da graça e da salvação, se você tiver com a Bíblia de Estudo Esperança, você vai ter várias colocações a respeito da salvação. Por exemplo, você vai encontrar na nota 99, pode alguém ser salvo por seu excelente comportamento? Seria uma pergunta. Olha outra pergunta. Não é verdade que a religião de alguém pode salvá-lo? Terceira, se minhas virtudes forem maiores do que meus pecados, poderei alcançar a salvação? Não é verdade que só Deus sabe quem vai ser salvo? Por que não terei a salvação se guardar a lei de Deus? Além dessa, tem várias outras indagações a respeito da salvação. Como pode alguém ser salvo? Eu vou fazer algumas colocações aqui para nós, dentre elas a notificação sobre como alguém pode tornar-se um filho de Deus. Para essa pergunta, na Bíblia de Estudo e Esperança, nós temos a colocação que tem como base o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, pois nos versos 11 e 12 a palavra nos diz que ele, Jesus, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí vem a pergunta, quem pode ser considerado um filho de Deus? Quase todo mundo afirma que também é filho de Deus. É verdade que, de certa forma, todos são filhos de Deus, por serem descendentes de Adão. Todos temos a mesma origem, pertencimento à grande família humana. No entanto, isso não significa necessariamente que todos são filhos de Deus espiritualmente. Sem Cristo, estamos separados de Deus e só podemos nos tornar filhos de Deus por adoção, como pode ser visto em Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5. É somente quando cremos em Cristo que recebemos o direito de sermos filhos e herdeiros de Deus. Por isso que Jesus diz claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você lê lá em João, no capítulo 14, no verso 6, ele assim explica, deixando claro que só ele é o caminho que faz a ligadura do homem a Deus. Nesse contexto que eu li, como alguém pode tornar-se um filho de Deus, deixo como reflexão 3 perguntas. Até que ponto é verdade o ditado? Todo mundo é filho de Deus. O que significa para você saber que Deus é o seu Pai? Você entende que quando Deus se torna o nosso Pai, o nosso relacionamento com Ele agora é diferente? E aí vem, qual é a diferença? A diferença vem claramente em você e eu temos a consciência que deixamos de ser criatura e passamos a ser filho. Aí acaba a pergunta, como pode alguém ser salvo? Atos 16, verso 27 a 32, vai te trazer uma clareza sobre isto. A resposta de Paulo não deixa dúvidas no verso 31 desse texto. É necessário crer em Jesus como Salvador
Não é a religião, nem as obras, nem a prática de rituais ou de orações que pode salvar o homem consciente de sua necessidade diante de Deus. Somente crendo e confessando que Jesus, o Filho de Deus, veio, morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados é que serei salvo, é que o ser humano é salvo. Essa é uma necessidade universal. Apesar das aparências, o carcereiro, homem forte e seguro, mostrou-se necessitado e sedento por salvação. Essa é a realidade de todo ser humano. Deixo também para que você possa ler Romanos capítulo 10, verso 9. A salvação acontece num único dia ou pode ser um processo? Responda essa indagação. Você pode descrever a sua experiência de salvação, se é que você declara que é filho de Deus? Se você declara que é filho de Deus, você teve um momento do verdadeiro encontro com Ele, através da ação gloriosa de Cristo Jesus, e você assim saberá explicar esta colocação. E se você falhar, Deus tomará de volta a salvação que você recebeu? Pense nisto. O Senhor diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E você recebe isto por fé. Porque a própria palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ainda diz nesse mesmo capítulo, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Falando ainda do contexto da salvação, temos uma indagação na Bíblia de estudo da esperança. Como posso aumentar a minha fé? Leia Romanos 10, 17. A maioria das pessoas gostaria de aumentar a sua fé. Normalmente, acreditamos que se virmos algum milagre ou algum prodígio extraordinário, teremos mais fé. Será que é verdade? É interessante observar que muitos israelitas que viram o Mar Vermelho abrir-se não creram nas promessas de Deus. Muitos religiosos que viram os milagres de Jesus também não creram nele. Isso mostra que a fé não depende diretamente de milagres. Quem quer ver é exatamente porque não crê. A única maneira de aumentar a fé não é vendo, mas sim ouvindo, e ouvindo a palavra de Deus, porque a própria palavra diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se você quer aumentar a sua fé, procure ouvir a palavra de Deus, divina, revelada nas Escrituras. Você tem uma Bíblia? Se você tem a Bíblia, leia, porque é lendo que Deus fala contigo. Por exemplo, leia João 20, 29 e comente o significado daquele texto, para que você possa deixar claro que entendeu o que é a ação gloriosa de Deus na sua vida. Eu citei Hebreus 11, o verso 1 e o verso 6, mas lê todo o capítulo 11, que aí você vai contemplar ali toda uma descrição a respeito dos heróis da fé. Você percebeu como essas pessoas creram sem ver? Isso fiz-te a pergunta agora, mas você vai se responder à medida que você lê este capítulo. Qual é a atenção que a palavra de Deus tem em sua vida? Ela tem o primeiro lugar. Em Mateus 6,33, nós temos a seguinte recomendação: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem crido em Deus mediante a fé? Ou você tem dito que crê em Deus mediante fatos que você vê e você considera que esses fatos são milagrosos e só que Deus poderia fazer? Como tem sido a sua visão? Olha aqui. A salvação, de acordo com o dicionário de teologia, o novo dicionário diz, salvação é o termo mais amplamente usado na teologia cristã para expressar a provisão de Deus para a nossa condição humana. Qual é a condição humana? O ser se encontra morto em delitos e pecado. Creia em Deus da forma certa, através de Jesus Cristo, porque Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. É assim que Ele deixa claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Visto que o ser humano se encontra morto em seus delitos e pecados. E como disse bem no iniciozinho, o pecado separa o homem de Deus. Ele só se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador de todo aquele que crê de forma certa, ou seja, através da ação gloriosa dada por Deus e realizada por Cristo Jesus, o Senhor. Creia em Deus através de Jesus Cristo. Aí você vai contemplar que mesmo sendo pecador, Deus restaura o teu ser, tira de ti a tua natureza pecaminosa, o teu coração de pedra, o teu espírito velho, e te dá um coração de carne, sensível a ouvir a voz do Senhor, e te dá um espírito novo, que gera reconciliação da tua, da minha, das nossas vidas com Ele.
Isto mediante a ação gloriosa de Cristo Jesus. Quando você lê em Ezequiel, você vai contemplar Ezequiel dizendo para nós que Deus faz essa ação gloriosa de tirar o coração de pedra e dar o coração de carne, de tirar o espírito velho e dar um espírito novo. E lá em 2 Coríntios nós temos que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a salvação é para aquele que crê de forma certa. Porque Deus não inocenta o pecador. E dentro desse contexto de Deus não inocentar o pecador, temos como Deus trata os pecados de quem recebeu a salvação. Em 1 João capítulo 2, verso 12, você vai ter toda uma conotação sobre isso. Os nossos pecados são completamente apagados e esquecidos. Deus nunca mais se lembrará deles. Não devemos mais nada perante Deus, depois de termos recebido a salvação, que é dada de graça, através de Cristo Jesus. Por isso, não é necessário nenhum ritual ou sacrifício para remir os nossos pecados, pois já confiamos no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como está declarado lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leia também Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19, para entender o grande prazer que Deus tem em perdoar o pecado e agir com sua misericórdia em favor daqueles que nele crêem. Aleluia! Estamos livres, estamos perdoados. Nenhuma acusação existe contra nós, os que crêem em Deus através de Cristo Jesus, o Senhor. Você já foi perdoado de uma dívida? Como você se sentiu? Relacione isso com o perdão de Deus. Como pode Deus perdoar os piores pecados e ainda assim permanecer justo? Lembre-se do pecado mais horrível que você praticou. Saiba que em Cristo Deus o perdoa. Que Ele, pois, nos abençoe. Hoje é o dia do Senhor. E nesse dia, reconcilie-se com o Senhor, se é que você ainda não se reconciliou. Se você já é um reconciliado com Ele, neste dia, exalte e glorifique o nome dEle com suas ações, pois o Senhor espera que tudo que venhamos a fazer seja para a glória dEle e que em tudo venhamos dar graça, para que o nome dEle seja exaltado, engrandecido e glorificado, pois a própria palavra nos ensina, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o Senhor.